parede, luz, parede. Tá? Quando a gente joga uma lâmina como essa, a gente primeiro tem que prestar atenção nos aspectos da camada que reveste internamente esse órgão. Qual a camada que reveste internamente? Mucosa. E também a mucosa é constituída por dois tecidos. Real e um tecido conjuntivo. Então agora a gente vai observar esse tecido que está revestindo essa área de mucosa e que a gente vai então poder observá-lo, a gente poder classificar. Então que tecido é esse que a gente está observando aqui? Mas vamos classificar ele. Então, olha só. Primeiro, a gente vai observar que ele é um epitélio cilíndrico, né? A gente observa a presença de caliciforme, né? E que nessa superfície apical, principalmente, né? A gente vai conseguir observar isso nas células cilíndricas, ou seja, nos enterócitos, ou seja, nas células absortivas. A gente vai observar que essa superfície apical, ela tem um aspecto como se fosse uma linha dupla, né? Uma faixa dupla que corresponde a uma especialização ali em cima, que é a planura estriada. O que é a planura estriada? Microfílios, né? Então eu tenho um epitélio cilíndrico simples, com células caliciformes e planura estriada. Todo mundo conseguiu ver. Esse eixo aqui central, né? A gente vai observar a presença de um tecido que compõe a chamada lâmina própria. E essa lâmina própria é constituída de que tecido? Tecido conjuntivo grosso. Esse tecido conjuntivo grosso da lâmina própria, né, ele é bastante celular, né, e apresenta pouco elemento fibroso de matriz. E o elemento fibroso de matriz que aparece ali é principalmente fibra reticular. Mas alguns podem olhar e falar que não, velho, olha aqui. Tem umas rajadas aqui assim, ó, ao longo desse tecido conjuntivo. O que é isso que a gente está vendo aqui? Eu posso ver aqui, músculo, ver aqui. O que é isso? Não é muscular, não, é outro nome. É o quê? Eu esqueci, mas é outro nome. Não sei. Não, é uma parada que vai. Eu esqueci. É um músculo que vai. Tem. É o chamado músculo de Bruch, que parte da onde? Da muscular da mucosa. Então esse músculo parte da muscular da mucosa e entra nesse eixo central ali, né? Dessa estrutura que eu ainda não defini para vocês. Que estrutura é essa aqui? Uma prega? É uma prega? A vilosidade. É uma Vilosidade. vilosidade. Então, é uma vilosidade. Então, uma vilosidade, ela é constituída pelo epitélio de revestimento, PROOK. E essa lâmina própria central, né, compõe a vilosidade intestinal. E partindo da muscular da mucosa e entrando nesse eixo central da lâmina própria, mais precisamente da vilosidade, a gente tem essas fibras musculares bastante delgadas que compõem então o chamado músculo de Bruch, que é uma ramificação da muscular da mucosa, tá? E que tem uma função de dar motilidade a essa vilosidade intestinal, tá? Ainda podemos olhar e observar no centro da vilosidade uma estrutura como essa. Em algumas a gente consegue ver muito bem que estrutura é essa que a gente está visualizando aqui e aqui. Não?
O vaso linfático, né? O lactífero, o vaso linfático está lá no centro da vilosidade intestinal. Então, isso também pode ser visto ali no centro da vilosidade. O vaso linfático. Muitas vezes ele fica bem dilatado e a gente consegue ver. Nem sempre a gente vê, mas nessa preparação a gente está vendo nitidamente. Tá? Professora, só uma coisa, é esse buraco enorme? Esse buraco. Buraquinho aí. Chamado de lactífero. Tá? Quando a gente olha esse corte, então, na maioria das vezes, a gente pega essa estrutura, que é a pilosidade, ao longo dessa estrutura. Algumas vezes elas não são tão retilíneas assim, e a gente pode pegar uma imagem como essa, e na verdade a gente tem que entender isso, que quando a gente tem uma estrutura reta e a gente faz um corte ao longo, a gente pega ela toda, mas se ela faz curvinhas assim, a gente pega ilhazinhas, né? Na verdade não é porque não existe continuidade entre elas, mas é porque elas não davam retilíneas, certo? E aí a gente pode ver que mesmo nesse corte a gente vê aqui, né, no centro, o equilíbrio bem lactífero bem, tá? Continuando então, olha lá, na mucosa ainda desse órgão, a gente observa como é a gente observa Glândula? Hã? Glândula? Glândula. E glândula? Olha lá, olha só. E é mista. Ela tá onde essa glândula? Na lâmina própria, né? Na lâmina própria. Que são glândulas tubulosas, que estão na lâmina própria, ou seja, em que camada? Mucosa, né? São glândulas que estão na mucosa deste órgão, mais precisamente na lâmina própria. E essas glândulas, elas se abrem entre as vilosidades intestinais, né? Entre as vilosidades, olha aqui, ó. Né? Elas se abrem ali na superfície entre as vilosidades intestinais. Que nome é atribuído a essas glândulas? Que nome é atribuído a essas glândulas que são encontradas na lâmina própria, ou seja, na mucosa intestinal? E aí? Glândulas de Lieberkühn, ou glândulas intestinais, né? Que estão presentes em qual camada? Na mucosa, mais precisamente na lâmina própria. Glândulas intestinais ou glândulas de Lieberkühn, né? E quando a gente fala dessa glândula intestinal ou glândula de Lieberkühn, eu posso chamar essa glândula de cripta de Lieberkühn, né? A cripta de Lieberkühn, ou a glândula de Lieberkühn, estou falando da glândula intestinal, diferente de eu chamar cripta gástrica. A cripta gástrica não é a glândula gástrica. O que é a cripta gástrica? Hã? Mas tem um nome. Cripta gástrica é sinônimo de? Pode falar. Ela ficou intimidada. Pode falar. Cripta gástrica. Então, olha só. Lá no estômago, né? A gente tem lá